Mateus capítulo 18, versículo 1. Vanessa já começou a ler para a gente ali. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecer. Se tua mão ou o seu pé o fizerem pecar, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Essa é uma palavra do Senhor. Dele e seus discípulos, uma palavra a princípio que parece muito dura, mas na realidade é uma palavra de pai para filho. E eu me lembro, queridos, de poucas crianças que expressaram o desejo de não crescer. Talvez a Isabelle e a Melicinha já estejam lá ensaiando quando veio uma roupa, uma sandália da mamãe. Na realidade, a maioria de nós tinha a impressão de que ser grande é grande coisa. Não é verdade? A sensação de que crescer era a melhor coisa do mundo. O adolescente, então, fica maluco para crescer. Quando eu fizer 18 anos. Tem uma exceção na nossa memória, né? Tem uma exceção nas histórias. É o Peter Pan. O Peter Pan não queria crescer. Era uma criança que realmente não queria crescer. Agora, Peter Pan é uma exceção, sabe por quê? Porque Peter Pan foi uma criança abandonada. E aí a criança abandonada, ela fica de alguma forma esperando, como as pessoas que foram abandonadas, que os que o abandonaram venham de alguma maneira resgatar. E costuma ficar parado no mesmo lugar, esperando o resgate. Naquele seriado Era Uma Vez, em inglês é Obrigado, Once Upon a Time. O Peter Pan, ele cresce e ele é o malvado. Muito mal. E aí faz todo sentido ele ser essa personagem má e vingativa, porque o cuidado que ele esperava não veio. O que ele queria não aconteceu. Então ele se vinga de todos ao redor dele, formando para si um bando de pessoas amarguradas, prontas para seguir um líder forte. E ele se coloca nesse lugar e vai vingar dos supostos devedores. Acontece que Peter Pan, como exceção, tem se multiplicado em volta da gente. Nós precisamos de entender que isso é sério, mas a criança que Jesus Cristo trouxe por meio dos seus discípulos não era um Peter Pan. Estava ali, muito bem guardado, bem cuidado no corpo, junto com Jesus, junto com os discípulos. Não era. A maioria de nós, então, tinha a impressão de que ser grande era grande coisa. Né? Agora eu vejo aí alguns dizendo assim: se eu tivesse meus 15 anos de volta, se eu tivesse lá meus 15, meus 12, meus 18 anos. Mas Jesus nos convida a ser como criança. Mais que um convite, é uma exortação. Se vocês não se tornarem como essa criança, como criança, queridos, nós vemos Samuel orando ao Senhor. Não sei se você se lembra do texto de 1 Samuel capítulo 3. Mas o Senhor chama Samuel, Samuel, e ele não estava atento ainda, não sabia. Ele ouviu a voz, mas não sabia de onde vinha. E aí o texto fala que ele foi buscar conhecimento, foi perguntar para o profeta, para o sacerdote. Ele falou e foi ensinado e aprendeu. E 1 Samuel 3:10 diz assim: então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Como criança, nós vemos uma
pequenina, uma menina, testemunhar lá entre os sírios, distante de casa, onde estava exilada. E aquele homem foi curado da lepra. Como criança, bebê, ainda antes de vir à luz, nós vemos João Batista ser cheio do Espírito Santo, na presença do Senhor Jesus, quando as mamães se encontraram e aqueles bebês ainda no ventre. Foi um negócio super interessante. E aí nós encontramos que desde cedo, desde muito cedo, apesar dos exemplos que eu dei, se você for pensar e lembrar, se Peter Pan é uma exceção de quem queria e não queria crescer, esses exemplos talvez sejam a exceção, pensando na maioria, porque desde muito cedo nós manifestamos uma inclinação contrária à vontade de Deus. Na contramão da vontade de Deus, normalmente a criança deseja o poder de independência e o poder que o adulto tem. Ela olha pra gente assim de baixo para cima. Imagina assim, no dia que eu for grandão daquele jeito, ele vai ver, eles vão ver. E muitas vezes é assim que muita gente vai buscando o crescimento. Mas Deus deseja que mantenhamos a dependência. Que Deus deseja que mantenhamos a capacidade de aprender, de perguntar, de amar, que também uma criança tem. Por isso Jesus Cristo faz a afirmação que constitui um princípio espiritual. Eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Sexta-feira eu fui no hospital buscar a Heloíse, junto com a mamãe dela. Depois do atendimento hospitalar, e ela está bem hoje, graças a Deus, está para casa correndo. Mas como era uma doença viral, os pais preferiram não vir à igreja hoje para protegê-la e proteger nossas outras crianças. Mas depois do atendimento hospitalar, toda embrulhadinha por causa do frio, imagina saindo do hospital, embrulharam de novo a menininha. E entrei dentro do carro, aquecido, porque estava bastante frio na sexta-feira à noite. Bom, e aquela criancinha, durante todo o percurso, estava ali na cadeirinha dela, amarradinha, mais amarrada ainda no cinto, né? Está segurando que a mamãe estava perto. Mas paramos na farmácia e aí a mamãe teve que sair. E ela resignou-se, fui lá sentar perto dela e cantei lá 25 canções. Parecia que foi uma eternidade para a mãe voltar, não foi. Mas aí daqui a pouco ela já não queria mais. A minha presença já não estava atendendo mais. Ela resignou-se mais alguns minutos, mas ela queria a mamãe dela. Queridos, ninguém na família é mais vulnerável do que uma criança. Ninguém. Na família é mais vulnerável do que a criança. Mas o maior no reino de Deus deve se assemelhar exatamente à criança, por essa vulnerabilidade, por essa dependência. Veja que no Jardim do Éden, Satanás incitou a primeira família, o homem e a mulher, Adão e Eva, incitou-os com esse desejo de crescer, de sair da dependência de Deus. Gerou cobiça no coração deles. Propôs que eles fossem grandes como Deus, conhecedores como Deus, e poderiam ser, a partir daí, independentes de Deus. E é assim que a gente cresce. É assim que a gente quer crescer. E disse a serpente à mulher, Gênesis capítulo 3, 4 e 5, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, vocês terão os olhos abertos, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Como se fosse grande coisa conhecer o pecado, conhecer o mal, experimentar a morte. Mas na maneira como o inimigo coloca aos ouvidos dos nossos pais, eles acharam que crescer era grande coisa. E eles optaram por deixar de ser filhinhos de Deus para ser adultos. E o discípulo chega para Jesus com uma pergunta infantil. E foi essa característica tão importante que ainda guardavam que fez Jesus manter um diálogo tão profundo com eles. Que no final parece
tão sério, e é muito sério. Que característica foi essa? A característica de trazer para Jesus uma discussão, de trazer para Deus uma questão. A gente que é filho de 6 irmãos, 8 irmãos, e aí por aí deve ter quem nos vença, né? Entre mais irmãos em volta da mesa. Nós que somos filhos de 8 e filhos de família com 8 filhos, nós sabemos a importância de um pai, de uma mãe para mediar uma questão, por mais simples que seja, pode virar um grande monstro ali, né? Então Jesus, os meninos de Jesus, os discípulos de Jesus, trouxeram para ele essa pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Na realidade a pergunta era outra, a pergunta era: qual de nós é o maior? Eu não sou o maior? Não seria eu o maior? Eu quero ser o primeirão? Não sou eu o primeirão? Eu não tenho direito? Interessante que o texto começa assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus. Que momento era aquele? O texto anterior fala que Pedro fora pagar imposto por ele e por Jesus. Então era uma coisa de gente grande. Ele foi lá no departamento e pagou o imposto para ele e para Jesus. De alguma forma, ele estava em evidência naquele momento, incitou os outros e trouxeram para Jesus essa questão, e não foi a primeira vez, nem foi a última vez, que eles trouxeram a Jesus a pergunta: sou eu o primeirão? Não seria eu o melhor? Não sou o maior? Não sou o mais inteligente? A minha palavra não é assim? Não é assim? Então Jesus dá a melhor resposta que poderia dar, como ele sempre fazia, não com meras palavras, mas como exemplo. Ele pega a criança e coloca no meio deles e explica aos discípulos que 2 coisas importantes, antes de falarmos sobre o reino dos céus, sobre tamanhos no reino dos céus, sobre medidas, têm que ser feitas. A primeira, nós temos que nos converter e nos tornar como elas, as crianças. Depois de convertido, de nos tornarmos como ela, nós temos que manter-nos humildes, como elas, as crianças. E aí faz sentido falar em reino de Deus. Porque antes de entrar no reino de Deus, temos que nos converter como criança. Eu lembro da expressão de Jeremias, que fala da dureza do coração do homem. Como é duro o coração do homem. Como é difícil. Como que esse coração do homem é enganoso. Mas aí o texto sagrado fala assim: dar-te-ei um novo coração. Essa conversão é um milagre, é uma ação de Deus. E Jesus, conversando com Nicodemos lá em João capítulo 3, ele fala para ele: é necessário nascer de novo. Ele faz a pergunta óbvia, como a pergunta aqui dos discípulos: mas como que eu, sendo grande, sendo velho, aos 53 anos, posso voltar e de novo nascer no ventre da minha mãe? Como é que é esse negócio? Jesus quer fazer esse milagre de novo nascimento para você e para mim. Como é ser grande no reino dos céus? Primeiro nós nos convertemos, nós nos entregamos a Jesus. Senhor, me dá um coração novo, faz esse milagre em mim. Senhor, eu quero que esse amor do Senhor lavando de tal maneira que eu seja outra pessoa no Senhor. E aí, nós entrando nesse reino, nós não nos preocupamos com o nosso tamanho, quando estamos realmente convertidos. O tamanho não importa. O tamanho não importa. Pelo menos não importa em como crescemos, mas em como diminuímos. Lembra da palavra de João Batista? Quando, em João capítulo 3 ainda, ele disse assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João foi o único citado por Jesus como sendo alguém que entendeu o reino dos céus. Alguém que Jesus tem a ousadia de dizer: ele é o maior no reino dos céus. Não nasceu ninguém de mulher que fosse maior que João Batista. No entanto, ele fala que qualquer um que entrar nesse reino é maior que João Batista. O que significa isso? Que João Batista não estava preocupado com o tamanho que ele tinha, mas estava preocupado em dar glórias a Deus através da vida dele. Estava preocupado em viver toda a sua existência para a glória de Deus, e assim ele fez. Por isso ele podia ser usado como medida. Quer ser grande? Meça-se a João Batista. Se você tiver
com o seu envolvimento, comprometimento com o reino de Deus, como ele, você está crescendo. Se não, está precisando de crescer. E nós sabemos que João Batista viveu uma vida curta, totalmente comprometida e envolvida com o reino de Deus. Depois Jesus Cristo continua a mostrar como é ser grande no reino dos céus. O texto sagrado vai nos direcionando dessa forma. Primeiro se converte como criança e depois temos que receber as crianças de modo literal e metafórico. De modo literal, exatamente as crianças no colo dos irmãos, as crianças que estão em volta da gente, participar ativamente nas questões que a criança é desrespeitada, abusada, mas principalmente nós ensinarmos nossos filhos no caminho que devem andar. Esse é o desafio. Como nós ensinamos melhor? Como Jesus ensinou aos seus discípulos. Como ele ensinou aos seus discípulos? Ele ensinou com exemplo. Ele ensinou como modelo. E nós precisamos ser modelo para as crianças, literalmente falando, e metaforicamente falando. Os mais fracos, os mais frágeis, os que estão começando na fé, os que estão com as suas dificuldades. Nós nos tornamos os adultos, os grandes nesse reino para cuidar deles. Sem modelo nós não funcionamos, queridos. Ser modelo no reino de Deus é ser espelho. Pensa num espelho. As grandes possibilidades que pode ter um espelho para ser uma metáfora para nós agora. Quando seguimos as pegadas daqueles que escolhemos como líderes, e o seu filho não te escolheu, foi você que escolheu, foi você que o gerou, foi você que o trouxe. Nós visamos objetivos de uma vida bem-sucedida. Porém, quando seguimos os modelos errados, ou melhor, quando os modelos que nós escolhemos erram conosco, nós colhemos os amargos frutos da decepção. E aí podemos olhar para a nossa própria vida. Os modelos são como espelhos para nós, assim que são os pais, os pregadores do evangelho, os líderes dos ministérios, nos pequenos grupos, nós nos construímos os modelos necessários para as pessoas em volta da gente, para as crianças em volta da gente, os professores para os seus alunos. Por que Jesus é o maior modelo? Por que Jesus é o modelo principal? Porque ele aceitava a prerrogativa de ser grande, sem ser vaidoso, orgulhoso, arrogante. E ele é o Senhor, ele é o Senhor. Por que para ele serve isso? Sabe por quê? Porque ele refletia plenamente Deus. Nós temos que refletir Jesus para nossos filhos, para as crianças em volta da gente, e aí nós seremos grandes, porque estamos dentro do nosso propósito. Qualquer um de nós, servo do Senhor Jesus, então somos espelhos. Ele refletiu Deus para nós plenamente, e nós refletimos Jesus ao mundo. Como é que é esse espelho? Quais são as características desse espelho que eu e você somos, olhando para Jesus principalmente, porque ele é nosso modelo? O espelho ensina no silêncio. O espelho não precisa de microfone. O espelho, sem palavras, mostra a sua mensagem. E nós, como espelho, consolamos ou agredimos, apaziguamos ou colocamos lenha na fogueira, muitas vezes sem palavras. Com o nosso olhar, com a nossa maneira de reagir a algumas questões. Segunda coisa, o espelho deve ser limpo. E nós precisamos da ação contínua do Espírito Santo. Ele é o santificador. Jesus, orando por nós, disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo usa a palavra para nos purificar, para nos limpar. Se desde criança nós temos a tendência de andar na contramão do projeto de Deus, desde criança precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aí João Batista vem de novo como modelo para nós. Temos que orar para nossas crianças para que isso seja verdade. Mas antes disso, nós temos que ser esse espelho, para que ela nos vendo cheio do Espírito Santo, vejam como é que essa coisa funciona de verdade, como é que é a vontade de Deus. O texto sagrado fala em 1 João 3. 1 João agora, a carta de João. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Então esse espelho, ele ensina em silêncio, ele deve ser limpo, purificado. E a terceira coisa, o espelho tem que ser plano, reto. O espelho não pode ser curvado, convexo ou côncavo.
Das duas maneiras que você olhar para o espelho, se ele for assim, ou se ele for assim, você terá uma imagem deformada. O espelho tem que ser plano para não distorcer a imagem de Deus em você e em mim. Distorcido por nosso próprio pensamento, contaminado pela nossa maneira de pensar, nós distorcemos a imagem de Deus. Por que o Quebec não quer saber de Deus, queridos? Porque o espelho pelo qual Deus foi refletido nesse lugar distorceu quem Ele é. A imagem que foi refletida por aí, as pessoas dizem, não queremos Deus. Não queremos Deus. Mostraram uma imagem que está longe do que Deus é. Nós temos estudado nos PGs que Deus é amor, Deus é luz. O caráter desse Deus que é amor, que é luz, se manifesta em justiça, verdade e graça. A imagem de Deus foi distorcida em engano no lugar de verdade, hipocrisia no lugar de graça e anarquia no lugar de justiça. A marca do cristianismo no mundo, na história, é o capitalismo, está associado ao capitalismo. Quanto mais selvagem, mais a ideia é de que é cristão. Para dizer o mínimo da distorção da imagem de Deus. Nos espelhos côncavos e convexos que nós nos tornamos, e hoje no século XXI, queridos. As loucuras da Idade Média se repetem todo dia. Em nome da religião, em nome da fé. E sexta-feira nós vimos a loucura lá no Egito, em que uma mesquita foi invadida e 200 e tantas pessoas morreram em nome da fé. Um espelho totalmente distorcido do que é que Deus quer mostrar à humanidade através de você, através de mim. E, finalmente, o espelho tem que ser iluminado. O espelho não pode ficar no escuro. Qual a vantagem se essa parede toda fosse um espelho e aí poderia haver 1000 detalhes se estivesse no escuro? O espelho no escuro não tem nenhum valor. Normalmente, perto do espelho tem muita luz. Para pentear o cabelo, para fazer aquela maquiagem, para acertar a barba. Nós precisamos de luz. E nós, como espelho, queridos, não podemos andar nas trevas de maneira dúbia. A sombra não é o nosso lugar. Nós não podemos andar nas trevas. Quanto mais nos aproximamos da luz, mais nossos defeitos vão aparecer. Mas nós seremos transformados, santificados pelo Senhor. Nossas fraquezas vão virar fortaleza, porque virarão testemunho da vontade de Deus que nos transforma. Quanto mais nós somos santificados pelo Senhor, em cima de nossas fraquezas vai acontecendo essa ação de Deus, mais abençoamos as pessoas perto de nós. Quanto mais na escuridão, quanto mais na confusão, mais as pessoas perto de nós vão ficar inseguras, confusas. E nós vamos gerar os Peter Pans. Porque o pior abandono não é daquele que foi embora. O pior abandono é daquele que está perto, mas fica longe. O pior abandono é daquele que está perto, mas não cuida. Que estando perto não define se ama ou se odeia, eu não sei. Ele me ama ou me odeia? Me ama ou me odeia? Eu tenho que ficar lá na florzinha, né? Mal me quer, bem me quer, porque ele não me diz nada. E eu preciso de uma florzinha para dizer mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Se cair bem me quer, eu fico inseguro, fico com dúvida. Se cair mal me quer, eu fico com raiva. Eu fico com muita raiva porque mal me quer aquele que está perto de mim e que não me ama e que não cuida de mim. Querido, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. É o que diz o texto sagrado. O apóstolo João nos fala isso, e nós, estando em Deus, devemos ser transparentes e humildes. Daí será fácil se relacionar comigo, daí será fácil se relacionar com você. Então, se você é o pai, se eu sou um pai ou um marido, tipo William, inacessível, quem tenta te alcançar morre na praia, morre afogado, porque não consegue acesso a essa ilha. Jesus Cristo é solução, resposta, é ponte que você precisa entre você e sua esposa, entre você e seus filhos. Se você é uma esposa ou uma mãe, continente impossível de ser conhecido, tamanha diversidade, a expectativa em cima do marido, em cima dos filhos, Jesus é o que você precisa, porque as pessoas precisam se localizar de forma a se sentirem confortáveis perto de você. E esse é o desafio do Senhor para você e para mim.
Se não for assim, querido, nós vamos fazer tropeçar os pequeninos. E o texto sagrado fala, ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim. E aqui está de novo literal, as crianças e pessoas perto de nós, que poderiam vir a crer em Jesus e que não creem por nossa causa. Ou, crendo em Jesus, se confundem por nossa causa. Os novos convertidos têm uma projeção, uma sensação de que todo mundo na igreja é como os espelhos que nós falamos aqui, limpos, puros, planos, iluminados. Depois que se aproxima de alguns de nós, o diabo usa isso porque estamos em processo de limpeza, de transformação. O diabo usa isso contra aquelas pessoas e muitas se afastam. E vão justificar, porque na realidade se repetem os abandonos quando chega num lugar como a igreja do Senhor Jesus e não encontra aquilo que estava esperando. Mateus 18:6, nós lemos, diz assim, se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha a dureza dessa palavra agora. E se afogar nas profundezas do mar é melhor do que fazer tropeçar um desses meus pequeninos. Eu termino lembrando o texto de Mateus 5, Lucas 5, aliás, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O tema dessa mensagem é, eu quero ser como criança? É uma pergunta. Será que eu quero ser como criança? Será que eu quero voltar atrás e fazer-me de novo dependente de Deus? Ouvindo o Senhor, tomar decisões segundo a vontade dEle. O único coração que se nivela com a metáfora do espelho é especificamente o de uma criança. Na sexta-feira, a menininha, toda guardadinha, toda embrulhadinha, num carro superaquecido, mostrou para nós 100 palavras que devemos equilibrar o aquecimento com as roupas que usamos, senão complica as coisas. Ela chega em casa com a mãezinha dela, tira aquela tanto de roupa, ela dá um sorriso, toda molhadinha. Foi um tempo curto, mas ela nos ensinou 100 palavras. A criança tem o coração mais limpo que o nosso. Não é um anjo, mas tem o coração mais limpo que o nosso. A criança tem avidez por aprender, a criança quer saber, a criança quer falar, a criança quer caminhar. A criança, o que ela vê, ela não distorce com a cabeça dela. Ela consegue ser grata em tudo que tem, em tudo que vê, em tudo que chega para ela. Deus nos ajude a sermos LPN para nossos filhos, LPN para novos crentes, luz para termos uma vida que vale a pena ser vivida e ser imitada em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?